Pessoal, boa noite. Boa noite porque eu estou gravando a aula agora à noite, mas quem for assistir de dia, bom dia, à tarde, boa tarde. Bom, hoje seria a nossa aula de controle 1 às 21, só que infelizmente ela não vai poder ser presencial, por causa desse problema grave que o Brasil, que o mundo está enfrentando e espero que passe logo. Bom, as aulas continuam normalmente, mas online. E hoje eu vim aqui para dar a aula de hoje, que é exatamente o que faltou na semana passada. Na última quinta-feira, eu terminei o conteúdo de sistemas de segunda ordem sem zeros. E hoje eu fiquei de resolver os exemplos de sistemas de segunda ordem sem zeros. É o que eu vou fazer hoje. Mas antes de eu começar a resolver os exemplos de sistemas de segunda ordem sem zeros, faltou um pedacinho de teoria ainda sobre esses sistemas, faltou um pedacinho de teoria da aula de quinta-feira. Na quinta-feira passada, eu falei sobre os sistemas subamortecidos. Eu me lembro bem que eu coloquei para você na transparência a forma de onda da saída de um sistema subamortecido, que é essa que está em azul, aqui. E eu, na semana passada, eu falei sobre o tempo de acomodação, falei sobre o tempo de pico, falei sobre o tempo de subida. Defini cada um desses instantes, também coloquei a equação, uma fórmula que calcula esses instantes, só para relembrar. Você se lembra que, para calcular o tempo, vou colocar aqui o título da aula, Sistemas de Segunda Ordem. Exemplos. Mas antes eu vou terminar a teoria. Na semana passada eu mostrei a equação que calcula o tempo de pico. Então o tempo de pico, que é o instante do máximo valor da saída, tempo de pico é igual a π sobre ômega d. Também eu coloquei a fórmula do tempo de acomodação, considerando o critério dos 2%, estão lembrados? Essa aqui é a faixa de mais ou menos 2% do valor final da saída. Saída aqui é C de T. Saída é C de T. O tempo de acomodação pode ser calculado a partir da equação 4 dividido por alfa. Alfa é a parte real do polo. Ômega d é a parte imaginária do polo. Lembrando que o sistema subamortecido produz uma resposta transitória oscilante. E essa oscilação é numa frequência igual à parte imaginária do polo. Só para lembrar. E a parte real do polo compõe a equação do tempo de acomodação. Claro, essas equações não vieram do nada, tem provas matemáticas em relação a essas equações, vocês podem encontrar na literatura. Veja que o TAC e o TP, tempo de acomodação e tempo de pico, ambos dependem do polo do sistema. Quanto maior em módulo a parte real do polo, menor o TAC, mais rápida a resposta. Quanto maior em módulo ômega d, menor o tempo de pico, mais rápida a resposta. Então, esses instantes, tempo de subida, que é o tempo que a saída demora para variar de 10% a 90% do seu valor final. Eu até disse que não existe uma equação exata para o cálculo do tempo de subida. Mas a equação existe, eu expus para vocês na aula passada. E não vou repetir aqui. Só que faltou um detalhe importante aqui. Lembra que eu falei para vocês que, como o sistema é subamortecido, ele tem um transitório oscilante. Observe que a saída tem um valor final que está aqui, nessa linha. Esse é o valor final da saída, C final. Eu nem precisaria estar marcando isso, só destaquei que C final está marcado aqui, C final. Veja que no transitório, a saída ultrapassa o seu próprio valor final e depois volta para o valor final, fica abaixo do valor final
E quando a saída entra e permanece dentro da faixa de mais ou menos 2% do seu próprio valor final, nós pontuamos esse instante de tempo de acomodação TAC. Mas observe que a saída ultrapassa o seu próprio valor final. O máximo valor que ela atinge ao ultrapassar o seu próprio valor final é exatamente esse ponto que ocorre no instante de pico, que é o máximo valor da saída. O instante de pico é o instante que a saída atinge o seu pico máximo, quando se fala em sistema subamortecido. Muito bem. Então, esse ponto eu chamo de C máximo. Então, nós temos o C máximo e o C final. Eu vou achurar a área em que a saída fica acima do seu próprio valor final. O valor final está aqui. Tudo que está acima são valores acima do valor final da própria saída. Todo esse trecho aqui. Esse trecho é denominado de sobressinal. Isso eu mostrei na aula passada. Sobressinal ou simplesmente overshoot. O sobressinal ou overshoot pode ser medido a partir da forma de onda da saída. Veja bem, essa altura aqui é a altura da saída no instante de pico. Então o que nós temos aqui é o C máximo. Esta outra altura, esta altura aqui, ó, vou colocar aqui, o valor final da saída está aqui, ó. Percebe? O valor final da saída está aqui. Esse valor final eu vou chamar de C infinito. Então, se você fizer C máximo menos C infinito, você terá esta altura, que é a altura do overshoot. E o overshoot é sempre expresso em porcentagem. O overshoot é uma medida relativa. Portanto, eu posso escrever que o overshoot, permita-me apagar essas duas equações, o overshoot, que faltou colocar na aula passada, overshoot ou sobressinal, a partir da forma de onda, pode ser escrito assim, ó, porcentagem de UP igual o valor máximo da saída, C máximo, que é essa altura, menos o C de infinito, que é esta altura, a altura do valor final da saída, dividido por C infinito, vezes 100, você vai ter esse valor expresso em porcentagem, é o sobressinal. O que significa UP? UP significa ultrapassagem percentual. Ultrapassagem percentual. Em algumas outras literaturas, o sobressinal ou overshoot, ao invés de ser chamado de porcentagem de UP, é chamado de porcentagem de SP. Outras literaturas chamam de porcentagem de MP. Mas não importa. Sobressinal, a partir da forma de onda da saída, é definido por esta equação, que dá uma medida relativa. Perfeito? Muito bem. É o que faltou da teoria de sistemas de segunda ordem sem zeros. Para finalizar, eu vou me poupar, não vou escrever tantas coisas na lousa, porque eu estou falando e tudo está sendo gravado, então fica fácil de você mesmo fazer as suas próprias anotações e assistir quantas vezes quiserem. Mas veja, o sobressinal máximo é o último item que faltava. Então nós temos alguns pontos importantes em um sistema de segunda ordem sem zeros subamortecido. Primeiro, tempo de pico, tempo de subida, tempo de acomodação e overshoot. As equações, as fórmulas que eu coloquei para o cálculo do tempo de pico, do tempo de acomodação
e da porcentagem de sobressinal servem para sistemas de segunda ordem sem zeros. Foram definidas para sistemas de segunda ordem sem zeros. Lembrando também que se o sistema de segunda ordem sem zeros for superamortecido ou criticamente amortecido, ambos não têm oscilação no transitório, ambos não têm overshoot e tampouco tempo de pico. Bom, terminada essa parte final que faltou em relação à aula passada, agora eu vou resolver alguns exemplos com vocês e no final eu vou deixar uma lista de exercício também para vocês fazerem, ok? E amanhã vai ser uma aula de um tópico novo, mas por hoje vou resolver os exemplos de sistemas de segunda ordem sem zeros. Vale lembrar que o arquivo dos exemplos dos sistemas de segunda ordem sem zeros já está publicado no Moodle. Então, quando vocês forem estudar os exemplos que eu vou resolver agora, ou quando vocês forem assistir a essa aula, tenham em mãos o arquivo referente a exemplos de sistemas de segunda ordem sem zeros, que já está no Moodle. Muito bem. Vou agora, então, projetar aqui no telão os exemplos que eu vou resolver. Pessoal, mas antes de eu começar a resolver o primeiro exemplo, eu tenho que te mostrar que também o overshoot ou sobressinal pode ser calculado através desta fórmula extremamente simpática. E elevado a menos zeta-π sobre raiz quadrada de 1 menos zeta quadrado. Zeta é a taxa de amortecimento, vezes 100. Tudo isso aqui vezes 100. Porque o sobressinal é expresso em porcentagem. Se dessa equação você isolar a taxa de amortecimento, você cai numa outra equação que é esta daqui. Taxa de amortecimento é igual a menos ln da porcentagem de UP sobre 100 sobre raiz quadrada de π quadrado mais ln quadrado da porcentagem de UP sobre 100. Então, só para resumir, o sobressinal, além de poder ser calculado através dessa relação, e você só pode calcular o sobressinal usando essa fórmula se você tiver a forma de onda da saída do sistema. Senão, não dá para utilizar. Caso você não tenha a forma de onda da saída do sistema, você pode calcular o sobressinal usando esta fórmula. Veja que o sobressinal aqui só depende da taxa de amortecimento. O resto é conhecido. Exponencial, π, 1. Se você isolar dessa equação o zeta, a taxa de amortecimento, você obtém a equação que calcula a taxa de amortecimento, que é esta daqui. Precisa decorar as fórmulas? Não. Eu forneço formulário na prova e também vou colocar o formulário no Moodle. Fique tranquilo, não precisa decorar fórmula nenhuma. Então vamos aos exemplos. Olá. Então vou resolver alguns exemplos aqui de sistemas de segunda ordem sem zeros. Esse é o primeiro exemplo. Depois vocês podem ler o enunciado. Isso aqui é um sistema de pesagem de um caminhão e ele pode ser representado por esse sistema mecânico aqui, constituído por uma massa, uma mola e um amortecedor. FV representa o amortecedor e FV nada mais é do que o coeficiente de atrito, que algumas literaturas chamam de B de bola, outras de D de dado. Aqui nesse exercício, o coeficiente de atrito é chamado de FV. K, constante elástica da mola, M, a massa. Obviamente, pelo enunciado, vocês vão ler depois, esse sistema mecânico é uma aproximação do sistema real de pesagem de um caminhão. Eu quero saber, nesse exercício, sabendo-se os valores de K, de M e FV, eu quero saber qual o mínimo tempo que o caminhão deve permanecer na balança para que a pesagem seja feita de forma correta e precisa.
Esse tempo nada mais é do que o tempo de acomodação. Então, este tempo é o tempo de acomodação, que aqui nós chamamos de TAC. Vocês devem estar lembrados disso. Tempo de acomodação nós chamamos de TAC. O mínimo tempo que o caminhão deve ficar na balança é o TAC, que é o tempo do transitório. Depois de passar a parte transitória, o sistema entra em regime permanente, aí sim eu consigo medir com precisão a massa do caminhão. Então, vamos calcular este TAC. Se este é o modelo matemático, o modelo mecânico, esse é o sistema mecânico que representa esse sistema real, desse sistema mecânico eu vou extrair a função de transferência correspondente. F de t é a entrada, x de t, deslocamento, é a saída. Então, baseando-se na aula de modelagem de sistemas mecânicos em translação, você pode escrever que S quadrado vezes M mais S FV mais K, tudo isso vezes o deslocamento x de S é igual à soma das forças aplicadas, que só tem uma força, F de S. Função de transferência é a transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada, considerando todas as condições iniciais nulas. Então, isso equivale a dizer que x de S sobre F de S é igual a 1 sobre... Nós já temos valores para M, para FV e para K. Então fica... S, só para lembrar, o M vale 1 sobre 16. Então fica S quadrado 1 sobre 16 mais FV. FV 1 quarto. S1 sobre 4. Mais o K, que é igual a 1 nesse exercício. Multiplicando em cima por 16 e o denominador também multiplicando por 16, eu vou encontrar a seguinte função de transferência mais simplificada. X de S sobre F de S igual a 16 sobre S quadrado mais 4S mais 16. É um sistema de segunda ordem sem zeros. Posso igualar com a nossa função genérica de um sistema de segunda ordem sem zeros. Então, isto é igual a K vezes ômega n ao quadrado sobre S quadrado mais 2 zeta ômega n S mais ômega n ao quadrado.
lembrando a vocês que zeta vezes ômega n é igual a alfa, que é a parte real do polo. E também, por comparação, você pode concluir o seguinte, que 2 vezes alfa, que é o que multiplica S na equação genérica, é igual a 4, que multiplica o S na nossa função do sistema de pesagem de caminhão. Então, eu posso claramente dizer que este número 4 é igual a esse termo 2 vezes zeta ômega n, ou simplesmente igual a 2 vezes alfa. Perfeito? Então, eu posso escrever o seguinte. Portanto, 2α é igual a 4. Portanto, 2 vezes alfa igual a 4, que equivale a dizer que alfa é igual a 2. TAC é igual a 4 sobre alfa, usando o critério dos 2%, que é o mesmo que 4 sobre 2. Isso equivale a dizer que TAC é igual a 2. Vou suprimir a unidade. Portanto, tempo mínimo de permanência é igual a 2. Vamos colocar aqui em segundos, vai. Nem precisaria. 2. Ok? Este é o primeiro exemplo. Tempo mínimo de permanência do caminhão na balança deve ser igual a 2 para que a pesagem seja feita de forma correta. Vamos partir do enunciado. O enunciado diz que o sistema é de segunda ordem 6 zeros. Ok. Então, esse sistema tem uma função de transferência nesse formato. F de S igual. Função conhecida de vocês. K vezes ômega n quadrado sobre S quadrado mais 2 zeta ômega n S mais ômega n quadrado. Eu preciso calcular o K e o ômega n e o zeta. Substituo aqui, encontrei a função de transferência do sistema. O sistema é de segunda ordem 6 zeros, então ele tem uma função de transferência nesse formato. Quais os valores de K, ômega n e zeta? É o que eu tenho que descobrir e substituir aqui. Aí eu terei a função de transferência desse sistema. Então vamos usar as ferramentas que nós temos. Vamos lá. O que a gente pode extrair do gráfico? Isso aqui é um sistema subamortecido. Olha o transitório oscilante. Então, eu posso calcular o tempo de pico. O tempo de pico é o instante do máximo valor da saída. O pico máximo da saída ocorre no instante de pico. O pico máximo da saída está aqui, que ocorre no instante 20. Está em segundos. Então, T é igual a 20 segundos. Então, instante de pico, então, do gráfico, eu posso extrair o instante de pico. TP é igual a
20 segundos. Aí. O que mais eu posso extrair daqui? Você vai me dizer, o tempo de acomodação. É verdade. O tempo de acomodação. O problema é que a nossa escala é muito ruim. Lembra? Tempo de acomodação é o tempo que a saída demora para alcançar e permanecer dentro da faixa de mais ou menos 2% do seu valor final. O valor final dessa saída é meio. Imagine calcular aqui e colocar na escala mais ou menos 2% de meio. A escala não ajuda. Você pode até tentar. Não é errado tirar o TAC daqui, é correto. O problema é que o tempo de acomodação, por causa dessa faixa de mais ou menos 2%, que fica muito imprecisa numa escala dessa, claro que o tempo de acomodação não vai ser tão preciso. Então, procure evitar tirar daqui o tempo de acomodação da forma de onda da saída quando você estiver na teoria. Então, nem vou me preocupar com o valor de tempo de acomodação, porque eu não tenho com precisão os mais ou menos 2% do valor final da saída, que é meio, né? Bom, então, mas eu já tenho aqui o valor máximo da saída. Ponto 7. Vamos tirar tudo que a gente puder. O valor máximo da saída, C máximo, 0,7. Está aqui. O que mais? O C final, o valor final da saída, meio, que eu chamei de C infinito, né? C infinito, igual a meio. Esse infinito é para T tendendo ao infinito. Então é o C final. O que mais que eu posso tirar do gráfico? De valores, são esses, claro. Volto a dizer, dá para tirar o tempo de subida, dá mesmo. Quanto tempo a saída demora para variar de 10 a 90% do seu valor final? O valor final é meio. Então, quanto tempo ela demora para variar de 10% de meio até 90% de meio? A escala não ajuda. Então, o tempo de subida é bom também você não mexer com ele. Tempo de acomodação, não está errado tirar daqui. O problema é que a escala não permite, como eu tinha dito. Então, de valores, pessoal, são esses que eu posso extrair daqui. Agora, eu preciso fazer contas. Veja, o que foi injetado na entrada, conforme diz o enunciado, foi um degrau unitário. Então, eu já posso calcular o K. Lembra do K? K é o valor final da saída. K é igual a C final sobre o valor da entrada, que é igual a C infinito sobre o valor da entrada, que é igual a meio, que é o valor final da saída, sobre o valor da entrada, que é o degrau unitário, então é sobre 1. Portanto, K é igual a meio. Já descobri um dos parâmetros da função de transferência desse sistema, o K. Só faltam dois, zeta e ômega n. Como é que a gente pode calcular o zeta e o ômega n? Lembra que o sobressinal, ou overshoot, só depende da taxa de amortecimento. Lembra? A porcentagem de UP é igual a E elevado a menos zeta π sobre raiz quadrada de 1 menos zeta quadrado. Só depende do zeta. Mas como eu tenho a saída do sistema, eu posso calcular o sobressinal usando porcentagem de UP é igual a C máximo menos C infinito sobre C infinito vezes 100. Vou calcular. Ó, porcentagem de UP é igual a C máximo menos C infinito sobre C infinito vezes 100. Aqui. Vou substituir os valores que eu extraí do gráfico. Porcentagem de UP é igual C máximo. Está ali no outro lado da lousa. Ponto 7. C infinito, meio. Então fica ponto 7 menos meio sobre meio vezes 100. Isso vai dar um sobressinal de
eu já fiz os cálculos, acho que 40%. 40%. 40%. 40%. Tá aí o overshoot igual a 40%. Lembra que da fórmula que calcula também o overshoot, E elevado a menos zeta π sobre raiz quadrada de 1 menos zeta quadrado, nós extraímos dali a equação do zeta. E eu vou reescrever essa equação do zeta bem aqui. Taxa de amortecimento é igual a menos Ln da porcentagem de UP sobre 100 sobre raiz quadrada de π quadrado mais Ln quadrado da porcentagem de UP sobre 100. Vou substituir os valores e calcular o valor da taxa de amortecimento, que vai ser menos Ln de 40 sobre 100. Esse 100 aqui é para tirar da porcentagem. Sobre raiz quadrada de π quadrado mais Ln quadrado de 40 sobre 100. Se você fizer os cálculos, você vai encontrar uma taxa de amortecimento igual a 0,28 aproximadamente. Estou arredondando, ok? Já tem o segundo parâmetro da função de transferência do sistema, o zeta. Falta só o ômega-n, que eu vou calcular do outro lado da lousa. Então veja, o ômega-n é a frequência natural não amortecida. E o que nós temos é o tempo de pico do sistema. E você sabe que o tempo de pico do sistema é igual a π por ômega d. Ômega d é a frequência natural amortecida. Vamos obtê-la. Então, ômega d é igual a Tp sobre π. Ômega d é igual, desculpa, está errado isso aqui. Tp é igual a π sobre ômega d, então ômega d é igual a π sobre Tp. Ok? Bom, vou substituir os valores. Isso é igual a π dividido pelo instante de pico, que nós destacamos ali anteriormente, que é igual a 20. π sobre 20. Você pode terminar o cálculo e expressar o ômega d igual, eu fiz esse cálculo, dá um ômega d, vai dar exatamente 0,16, aproximadamente. Estou arredondando, 0,16. Permita-me não colocar a unidade para não congestionar a lousa. Muito bem. Mas claro que o ômega é em radianos por segundo. O que eu faço com esse ômega d? Vocês têm que lembrar do conceito de polos de um sistema de segunda ordem sem zeros subamortecido, que é o caso. Os polos de um sistema de segunda ordem subamortecido são complexos conjugados. A parte real eu chamei de alfa, que era igual a zeta ômega n, só para você relembrar. No sistema de segunda ordem, os polos são complexos conjugados se o sistema for subamortecido. Então nós chamamos de S12 igual a menos alfa mais ou menos J ômega d. Se o sistema é subamortecido de segunda ordem, se o sistema é de segunda ordem, subamortecido e sem zeros, esse alfa aqui nada mais é do que zeta ômega n. E o ômega d? Ômega d é igual a ômega n vezes raiz quadrada de 1 menos zeta quadrado.
Isso está na primeira parte da teoria de sistemas de segunda ordem sem zeros. A parte real eu chamei de zeta ômega n. E a parte imaginária, que é ômega n raiz quadrada de 1 menos zeta quadrada, eu chamei de ômega d. Então eu posso afirmar que ômega d nada mais é, ômega d é igual a ômega n raiz quadrada de 1 menos zeta quadrada. Isso equivale a dizer que ômega d, que é 0,16, é igual a ômega n, que eu quero calcular, vezes raiz quadrada de 1 menos o zeta ao quadrado. Lembra que o zeta tinha dado 0,28? Daqui eu tiro o valor do ômega n, que se você fizer o cálculo, vai dar aproximadamente, um ômega n vai dar aproximadamente 0,17. 0,17. Pronto. Terceiro e último parâmetro da função de transferência desse sistema. Agora eu vou montar a função de transferência. Basta você substituir na função genérica os valores dos seus parâmetros. Aí você vai encontrar a seguinte função de transferência. F de S igual. É só substituir os valores. F de S igual 0,014 sobre S quadrado mais 2 zeta ômega n, que vai dar 0,095S mais um ômega n quadrado, que é aproximadamente 0,03. Essa é a função de transferência aproximada do sistema, cuja resposta é esta daqui. Está aí a função de transferência do sistema. Esse é o exemplo que eu chamei de 2A. Se você descer um pouquinho aí no arquivo, você vai ver o exemplo 2B. O exemplo 2B é muito parecido com o exemplo 2A. E eu deixo o 2B para você resolver. Ok? Então eu vou para o último exemplo a ser resolvido na aula de hoje. Lembrando que esse exemplo 3 também eu deixo para você resolver. É muito parecido com os dois anteriores, tá? Resolva. Esse é muito interessante. E ele caiu num concurso da Petrobras para engenheiro júnior em 2010. Resolva esse exercício. Qualquer dúvida é só me perguntar. Eu posso depois, inclusive, disponibilizar a resposta desse exercício. Mas tenta fazer. Tenta fazer. Muito bem? Vou para o último exemplo, que é este daqui. Olha só. Olha só. Esse eu faço questão de resolver. Ele parece com o primeiro, né? Mas ele tem uma leve e importante diferença. Leve e importante diferença. Mas antes de eu começar a resolver esse exemplo, eu falei, mas não escrevi. No exemplo que eu resolvi anteriormente, de encontrar a função de transferência do sistema cuja resposta estava exposta na lousa, aquela resposta subaamortecida, eu estava calculando o ômega n, que é ômega d igual a ômega n raiz quadrada de 1 menos zeta quadrado. Quando eu substituí o valor do zeta aqui, eu esqueci de colocar ao quadrado. Mas esqueci de colocar aqui, viu, pessoal? O cálculo está correto. Quando eu fiz o cálculo, eu elevei ao quadrado. Então, não esqueça de que esse 0,28, que é zeta, deve estar elevado ao quadrado, sempre. Aí vai resultar um ômega n igual a 0,17 mesmo. Ok? Então, deixe-me ir para o último exemplo. Para tanto, vou apagar a lousa. Repito, não esqueça de corrigir esse elevado ao quadrado, ok? No exemplo que eu resolvi anteriormente. Muito bem. Vou apagar a lousa aqui e vou resolver esse exemplo, que ele tem uma diferença muito sensível em relação ao primeiro, apesar de ser muito parecido com o primeiro exemplo que eu resolvi.
Então vamos lá. O que diz? Para esse sistema mecânico aqui, tá vendo? Sistema mecânico, massa, mola e amortecedor. De novo o amortecedor sendo representado pelo coeficiente de atrito viscoso, que ao invés de chamar de B de bola, eu chamei de FV. F de D aplicado é um sistema mecânico em translação. Nós já obtivemos a função de transferência desse sistema no primeiro exemplo que resolvemos hoje. Bom, o que ele está pedindo aqui? Determine a expressão, determine o valor do coeficiente de atrito viscoso, quer dizer, de FV, de maneira que o tempo de acomodação do sistema seja igual a 1 segundo. Dados que K, constante elástica da mola, 2 Newton por metro, e massa do corpo igual a 2 kg. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você se depara com um sistema mecânico ou com um sistema elétrico, você deve modelar esse sistema matematicamente. Deve representá-lo por função de transferência, para poder enxergar melhor à luz da teoria de controle. Então veja, desse sistema nós já obtivemos o exemplo 1 que eu fiz hoje. A função de transferência desse sistema é x de S, que é a saída, sobre a força F de S, que é igual a 1 sobre S quadrado M, mais SFV, mais o K. Vamos substituir os valores que nós temos. Isso equivale a dizer que x de S sobre F de S, saída pela entrada na forma de Laplace, é igual. Numerador é igual a 1, S quadrado M, mas o M vale 2. Então fica 2 S quadrado mais SFV. Não sei o valor de FV, é o que eu quero descobrir. Mais o K. O K é igual a 2 Newton por metro. Então mais 2. Essa é a função de transferência do sistema. Interessante, é um sistema de segunda ordem e sem zeros. E a função genérica de um sistema de segunda ordem sem zeros nós conhecemos. Vou reescrevê-la aqui, ó. F de S é igual. Desculpa, vou colocar G de S para não confundir com esse F de S. Então, G de S é igual K vezes ômega n quadrado sobre S quadrado mais 2 vezes F vezes ômega n S mais ômega n quadrado. Pessoal, eu posso comparar essa função genérica com a função real? Ainda não. Vou te dizer por quê. Essa função de transferência do sistema mecânico não está no mesmo formato, na mesma forma do sistema genérico. Veja que no sistema genérico, o polinômio do denominador é de segunda ordem, só que o termo de maior grau, que é S quadrado, multiplica sempre o número 1, que não precisa colocar aqui. E na minha função real, o S quadrado está multiplicando o número 2. Então, para deixar essa função de transferência na mesma forma da função genérica, eu tenho que obrigatoriamente